fundador escolheu um pater, né, para a sua cadeira. Devem pensar, mas por que motivo esses patronos foram escolhidos? Como foram escolhidos? Foram escolhidos por critério de valor ou de amizade, eventualmente as duas coisas juntas, né? Mas foram escolhidos porque uma academia recém-fundada, sob a égide de Machado de Assis, mas com um número muito grande de jovens escritores, carecia de uma certa legitimidade histórica. Portanto, de alguma forma, a instituição dos fundadores foi um viés pelo qual os jovens e recentes acadêmicos injetaram séculos de tradição numa instituição recém-inaugurada, certo? Quer dizer, os patronos trariam a chancela do tempo, uma legitimidade de um processo histórico, como se fossem gurus abençoando esses jovens e novos e primeiros imortais. Isso aconteceu logo na fundação, e nós podemos dizer que essa escolha do patrono corresponde àquilo que há pouco eu denominei da paternidade simbólica, porque evidentemente, neste caso, eram os filhos que estavam escolhendo os seus pais, né? Era cada membro fundador que escolhia aquele patrono que desejava como uma espécie de guia para a sua cadeira. Machado de Assis, no plantel da literatura brasileira, escolheu exatamente José de Alencar como o seu pai simbólico, né? É o patrono da cadeira de Machado. E é curioso, porque depois, vamos falar nisso mais tarde, Machado de Assis é que vai patrocinar a candidatura de Mário de Alencar, filho de José, em 1905. Então, curiosamente, do ponto de vista simbólico, Machado de Assis é ao mesmo tempo filho do pai e pai do filho, né? Filho do velho Alencar e pai do jovem Mário de Alencar, a quem ele patrocinou na sua investida acadêmica. E é um dado curioso, porque Machado de Assis, como todos vocês sabem, se notabilizou muito mais no início da carreira na atividade de poeta e de crítico do que propriamente de ficcionista. Era respeitadíssimo como crítico literário. E ainda assim, nesse primórdio da carreira, eu posso dizer que houve uma reversão de papéis quando o velho Alencar, muito criticado após a publicação de Iracema, lança Iracema numa segunda edição, em 1870, e para respaldar a qualidade de Iracema, ele reproduz uma crítica consagradora que Machado de Assis, jovem, escreveu sobre o livro Iracema. Então notem como é permeável, né? Ou foi permeável a situação, porque neste momento é o jovem Machado que se torna também pai de José de Alencar ao patrocinar a segunda edição de Iracema com seu aval. E meio malucamente, nesse momento, ele seria avô do Mário de Alencar, né? Porque se ele é pai do José, e José é o pai do Mário, vê a quanto nós vamos chegar com essa história de filiações e genealogias, né? Se, então, há muito afeto, identificação e reconhecimento de Machado em direção a Mário, parece, por outro lado, um pouco conturbada a relação de Mário com o seu pai biológico, José de Alencar. Como se ele preferisse tirar da cena esse pai dito biológico e se concentrar apenas no grande nome de Machado de Assis. Ele vai se espelhar em Machado, também de uma certa forma,
como o menino Ezequiel, pelos trejeitos e pelos modos, né, se espelhava muito mais em Escobar, né, do que no próprio Bentinho ou Dom Casmurro. Mário de Alencar nasceu em 1872, como eu disse. É curioso, porque ele nasceu neste ano de 1872, que é exatamente o ano em que Machado de Assis renasce. Ele renasce com o romance Ressurreição, neste mesmo ano. E também renasce duplamente porque ele está nascendo